Pessoal, uma pessoa próxima me indicou aquele documentário, a data limite do Chico Xavier, alguma coisa assim, né? E eu queria fazer algumas observações que eu vi que seriam importantes, né? Fiz uma colinha aqui para não esquecer de nada. Mas se eu esquecer de algum comentário, depois eu coloco na descrição do vídeo. Só algumas observações. Para começar, para quem não costuma pesquisar e se aprofundar nesse tema sobre alienígenas e tal, e tudo que está acontecendo, todo cuidado é pouco, não se enganem, né? Aquele documentário é muito tendencioso, né? Provavelmente desonesto, porque a gente vê que foi um documentário muito bem feito, muito bem produzido, da parte de edição de vídeo, da parte, digamos, profissional de documentário, é muito bem produzido. Sempre que vocês veem esse tipo de coisa, todo cuidado é pouco. É que nem televisão, pessoal. Televisão é uma coisa que envolve muito dinheiro. Qualquer coisa que passa na televisão custou caro para ser feito. Então, tomem cuidado, porque se tem muito dinheiro no meio, provavelmente tem muita manipulação por trás. Tudo que se fala sobre alienígena na televisão, aquele documentário Alienígenas do Passado é muito bom. Eles mostram muita coisa que durante décadas, durante séculos, foram ocultados da humanidade. Mas foi ocultado por quem? Pelas mesmas pessoas que hoje estão manipulando, estão distribuindo informação que interessa para eles, porque não dá mais para esconder, por exemplo, da questão alienígena, da questão de reencarnação. Durante séculos, a elite globalista que manipula a humanidade escondeu muita coisa da humanidade. E hoje que não dá mais para esconder, eles têm toda essa informação guardada e eles vão distribuindo essa informação na televisão a conta-gotas para manipular de forma tendenciosa, para manipular a opinião pública. Então, por melhor que vocês achem que seja qualquer documentário, qualquer programa na televisão sobre alienígenas, sobre espíritos, sobre qualquer coisa, todo cuidado é pouco. Pesquisem na internet, cuidado também na internet, não é porque está na internet que é de confiança, né? Se eles têm tanto dinheiro, tanto recurso que controlam totalmente a grande mídia, claro que é muito mais fácil ainda, eles também estão na internet, não é porque está na internet que é de confiança. Todo cuidado é pouco. Vou dar um exemplo. Quem eu conheço melhor dos que são entrevistados no documentário que é o Gevaerd, né, que a gente vê que é um cara honesto, a gente vê que é um cara que é um cara honesto no trabalho que ele faz de pesquisa sobre UFOs, de fenômenos ufológicos, aparições de discos voadores, etc. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? Não é só porque a pessoa é honesta que a gente tem que confiar totalmente no que a pessoa fala. Porque a pessoa pode estar enganada, a pessoa pode estar alienada, a pessoa pode estar limitada nos conhecimentos. Eu dou como exemplo a minha própria experiência. E por isso que eu falo, tudo que eu falo aqui, eu não digo para ninguém acreditar, não é para acreditar cegamente no que eu estou falando, não é para confiar no que eu estou falando. Eu apenas estou aqui compartilhando alguma informação porque há muito tempo eu venho pesquisando, me informando sobre isso, mas eu posso estar enganado também, né? Eu nunca disse aqui que em vídeo, em blog meu, que eu sei de tudo, nem nada. Eu apenas compartilho um pouco do que eu sei, mas posso estar enganado. Então pesquisem, não acreditem em mim, não confiem em mim, vão e pesquisem, busquem respostas, busquem, abram a mente, busquem várias fontes, prestem atenção em tudo, mesmo aqueles que vocês sabem que são mentirosos, que são enganadores, como a televisão, por exemplo. A televisão, é claro que o que está na televisão não está ali de graça, está ali para manipular a opinião pública. Mas para eles conseguirem manipular a opinião pública, eles têm que dizer muitas verdades ali para conquistar a confiança das pessoas. Então vale a pena a gente prestar atenção em tudo. Em tudo a gente pode aprender alguma coisa, algum detalhe, alguma informação importante, mesmo que tenha algumas mentiras no meio, e a gente só vai saber identificar e saber separar a mentira da verdade se
se a gente abrir a mente e buscar conhecimento em várias fontes e comparar essas fontes e comparar essas informações. E um exemplo pessoal que eu dou, há 5 anos atrás, até 2010, eu defendi o PT. Eu pedia voto para o PT, botava propaganda do PT, que está até hoje, coisa que eu escrevi defendendo Lula, defendendo o PT lá no meu blog. Aquilo é um testemunho de experiência de vida minha. E por que hoje eu combato o PT, combato o comunismo? Porque quando eu ainda era criança, quando o Fernando Henrique, quando o PSDB chegou à presidência, ao governo aqui do meu estado de São Paulo, Mário Covas, governador, Fernando Henrique, presidente. E desde criança eu vi eles o PSDB chegar no poder, e durante a minha adolescência o PSDB estava no poder e ficou óbvio, né, enquanto eu era adolescente, que estava começando a entender um pouquinho de política, uma pequena noção, ficou óbvio que o PSDB era uma desgraça, que o PSDB não prestava. E por falta de opção, né? Sabe aquela história de o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Foi a partir desse raciocínio, né, do menos pior, que eu comecei a apoiar o PT, porque enquanto todos os outros partidos fortes eram aliados do PSDB, o único partido que era forte o suficiente para enfrentar o PSDB, que aparentemente era contra o PSDB, era o PT. E foi aí que eu comecei a apoiar o PT e vestir a camisa do PT literalmente, e durante 10 anos eu apoiei o PT, porque era a única alternativa, era a única opção contra o PSDB. E hoje, depois que o PT chegou no poder, que a gente foi ver que o PT era uma desgraça maior ainda, e depois que a gente foi ver que o PT era uma desgraça, que aí a gente foi descobrir que o PT e o PSDB sempre foram farinha do mesmo saco, sempre tiveram juntos, sempre trabalharam juntos, e que fazia parte do plano deles esse joguinho de fingir que eles eram oposição. É uma estratégia das tesouras, e eu aprendi muito com isso, e é por isso que hoje eu não me engano mais tão facilmente, busco conhecimento. Então façam isso, eu não estou pedindo aqui para ninguém acreditar no que eu estou falando, eu posso estar enganado, então vão e pesquisem, da mesma forma que muita gente honesta por aí, que a gente vê na internet, que a gente vê que a pessoa é honesta, mas pode estar enganada, pode estar alienada, pode estar faltando informação, faltando conhecimento. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento numa área, isso acontece muito com o pessoal espiritualista, o próprio Valdo Vieira. O Valdo Vieira é um cara que entende muito da parte espiritual. Tem outros caras também que entendem muito de uma coisa. O Domingos Takeshita é um cara honesto também, que entende muito de uma área, mas às vezes a pessoa se especializa numa área e não tem muita noção de outras, né? O Valdo Vieira, por exemplo, a gente vê que da geopolítica, da parte da história, tem muita coisa que ele se baseia na versão oficial, na história oficial, no que está nos livros de história. A gente vê que é muito baseado em televisão, enfim, que ele não usou aquelas capacidades que ele tem para pesquisar certos assuntos da história que ele não testemunhou. Então ele acaba sendo também alienado e enganado em algumas partes. Ele acaba se enganando e não tendo um conhecimento de algumas coisas, e acaba cometendo erros de julgamento por causa disso, por falta de conhecimento. Então, sempre mente aberta. Não é porque a pessoa tem razão em algumas coisas que fala que ela pode cometer erros com relação a outras áreas que ela não domina. Então, mente aberta e buscando conhecimento sempre. E cuidado com julgamentos também, né? Por exemplo, os espíritas tendem a botar, que é o que a gente vê que esse documentário, o que fica mais evidente que esse documentário não é totalmente honesto, é manipulador, é porque eles colocam o Chico Xavier em cima de um pedestal, e o Chico Xavier não era tudo isso. Ele podia ter suas qualidades, mas não chega nem perto de merecer ser colocado num pedestal como esse documentário faz, puxando o saco do Chico Xavier, né? Eles inclusive falam: olha, a gente tinha um homem desse nível no nosso meio, mas eles idolatram o Chico Xavier, mas não fazem nenhuma menção ao Valdo Vieira, que está em... O Valdo Vieira não é superior ao Chico Xavier, o Valdo Vieira está em outro nível, outro nível do Chico Xavier, e eles nem mencionam o Valdo Vieira no documentário. Então, se aquele documentário, com todos aqueles recursos, com toda aquela estrutura profissional que aquele documentário foi feito,
se fosse feito por gente honesta, por pesquisadores honestos, mencionaria no mínimo o Valdo Vieira. Então, a gente vê que tem manipulação ali, a gente vê facilmente que tem que aquele documentário é tendencioso e manipulador. Falando outro exemplo, né, que eu estava pensando sobre o Valdo Vieira, né, tem um videozinho no YouTube, né, do Valdo Vieira falando sobre o Chico Xavier. É um bom exemplo também. Se a gente vê outros vídeos do Valdo Vieira nas tertúlias dele falando do Chico Xavier, ele fala umas verdades sobre o Chico Xavier que os espíritas não suportam, de tão alienados que os espíritas são. Espiritismo virou religião, e religião é manipulação, religião é controlada pela maçonaria. Os espíritas têm a mente um pouco mais aberta sobre alguns assuntos, sobre espíritos, sobre reencarnação, do que os evangélicos. E por ver que os evangélicos são tão alienados por religião que foi criada pela maçonaria, que o Martinho Lutero era Rosa Cruz, e as igrejas evangélicas hoje a gente vê que é um sistema religioso, o sistema evangélico é um sistema maçônico, totalmente controlado pela maçonaria. Mesmo os pastores que não são maçons, eles estão dentro de um sistema que é maçônico, e os evangélicos são muito alienados. Mas os espíritas também são alienados, apesar de ter a mente um pouco mais aberta sobre espíritos e reencarnação, também são alienados e manipulados pela maçonaria. Se esquecem de levar em consideração que o próprio Allan Kardec era maçom. Tem palestra no YouTube do Divaldo Franco jogando confete e falando maravilhas da maçonaria. O próprio Valdo Vieira também é maçom e também defende a maçonaria. Ele também fala muita coisa e diz que a maçonaria não é uma máfia, por exemplo, o Valdo Vieira. Então, eu divulgo o Valdo Vieira, eu gosto do Valdo Vieira, eu aprendo muita coisa vendo os vídeos do Valdo Vieira, mas ele ainda tem muito que aprender, e o bom é que ele mesmo reconhece isso, que ele ainda tem muito que aprender. Ele fala, ele admite que não acreditem nele, busquem respostas, busquem informação, busquem conhecimento, né? E isso é muito importante. Enfim, pessoal, não queria esticar demais o vídeo, mas voltando ao assunto, né, do documentário. O documentário fala, olha, deram um prazo de 50 anos a partir de 1969, fala de guerra nuclear. Mas aí, uma coisa que, se fosse um documentário também honesto, feito por pesquisadores sérios e honestos, mencionaria, por exemplo, uma coisa que mais tem se falado no meio espiritualista nos últimos anos, que é o que tem se chamado de crianças índigo, que é um nome meio besta que eu não gosto muito, mas a história das crianças índigo. Enfim, pessoal, o que são as crianças índigo? Para quem não sabe, são seres extraterrestres, são alienígenas, são espíritos que vêm de outros planetas que encarnaram na Terra. Pode não ser a primeira encarnação na Terra, né? Mas são espíritos que vêm de outros mundos, de outros planetas, em missão para cumprir algum objetivo na Terra, os mais diversos, de várias civilizações, né, com vários objetivos diferentes, inclusive de pesquisa para compreender, para conhecer, para se informar sobre essa civilização, para entender melhor os erros e os limites da população aqui, e de manipulação e tudo. E sobre essa questão de guerra nuclear e tudo, uma coisa eram alienígenas em discos voadores observando a humanidade, outra coisa são aqueles que encarnaram no meio da humanidade para compreender melhor a humanidade ali dentro. E a gente tem alguns exemplos que a gente percebe facilmente que eram crianças índigo, né, que eram alienígenas encarnados na Terra. Um deles, o Nikola Tesla, né, que há um século atrás esteve encarnado aqui e ajudou a dar impulsionar muito a tecnologia da Terra. Outro, Howard Hughes, que também ajudou muito a impulsionar a tecnologia. E o pessoal espiritualista, né, não percebe o quanto a tecnologia é importante, a revolução tecnológica, as grandes revoluções são tecnológicas.
E hoje o que está ajudando a combater os Illuminati, a nova ordem mundial, os satanistas, é a tecnologia. É graças à internet, é graças aos computadores, essa câmera que eu estou usando aqui, por exemplo, que a gente consegue compartilhar informação e se comunicar. Pessoas honestas através do mundo inteiro que não tinham recurso de comunicação até pouco tempo, hoje tem a internet. Então essa tecnologia ajudou muito. Nossa, tá longo já. Enfim, pessoal, então cuidado também quando a grande mídia fica puxando muito saco de alguém, por exemplo, quando se fala em grande cientista, em alguém muito inteligente do século XX, o ícone criado pela grande mídia é o Albert Einstein, mas quando a gente começa a pesquisar, logo a gente descobre que o Albert Einstein foi uma grande farsa, uma das maiores fraudes do século XX foi o Albert Einstein. E os verdadeiros grandes nomes da ciência, grandes cientistas revolucionários mais importantes da ciência e mais inteligentes do século XX, Nikola Tesla e Howard Hughes, a gente pouco ouve falar sobre eles. Até há pouco tempo atrás a gente não sabia nem eu durante a minha adolescência eu não me lembro de nunca ter ouvido falar nem de Nikola Tesla nem de Howard Hughes, e hoje a gente está descobrindo esses caras. Enfim, pessoal, já comentei, né, sobre a manipulação da religião evangélica e do espiritismo pela maçonaria. E comentar também sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica, que destruir a Igreja Católica era um dos grandes objetivos dos Illuminati, desde o começo, quando surgiram os Illuminati e a maçonaria, porque a Igreja Católica era o maior poder, a maior força que existia naquela época, e a Igreja Católica combatia os Illuminati e a maçonaria. E por isso teve a Reforma Protestante, a Revolução Protestante, com o objetivo de destruir a Igreja Católica. E aos poucos eles foram enfraquecendo a Igreja Católica até que hoje está totalmente dominada. Hoje a Igreja Católica está dominada pela maçonaria. E o grande fator que contribuiu para isso foi através do Concílio Vaticano II, que a maçonaria dominou a Igreja Católica e vem ampliando esse poder e destruindo a Igreja Católica por dentro desde o Concílio Vaticano II. E isso começou com o Papa João XXIII. O Papa João XXIII teve um encontro com um alienígena e ele fez uma oração antes de conversar com esse alienígena e deve ter achado que fosse de confiança e acreditou, mas pelos frutos conhecereis a árvore. No mesmo ano que o Papa João XXIII encontrou com esse alienígena, ele convocou o Concílio Vaticano II e deu no que deu. A gente viu que esse Concílio Vaticano II abriu as portas da Igreja Católica e o maior inimigo, né, a maior força que os Illuminati se enfrentavam quando eles surgiram, que era a Igreja Católica, hoje também foi dominada e controlada por eles. E a gente vê aí esse Papa Francisco, que é uma marionete dos Illuminati e por isso está fazendo tanta merda, né? E hoje a Igreja Católica está dominada também. Então hoje todo o sistema religioso é controlado pela maçonaria, pelos Illuminati. Os maçons são os idiotas úteis, são os soldadinhos dos Illuminati, são bucha de canhão, né, que são controlados. Quem controla a maçonaria são os Illuminati e através da maçonaria os Illuminati, né, que são tão poucos, conseguem controlar a sociedade no mundo inteiro, o planeta inteiro. Enfim, pessoal, eu fiz uma colinha aqui, acho que comentei tudo que eu queria falar. Sobre 2019, então o documentário é muito superficial, ele pode parecer muito impressionante para quem não pesquisa sobre alienígenas, para quem só sobre espiritualismo, para quem assiste televisão, aquelas bobagens superficiais e manipuladoras que passam na televisão. Então comecem a pesquisar, a se informar. Eu recomendo, né, o Valdo Vieira. Não é aquela, como eu disse, não confiem 100% em ninguém, nem em mim, não acreditem no que eu estou falando. Não acreditem em nada do que eu estou falando, vão pesquisar, porque é pesquisando por vocês mesmos e tirando, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende, vão surgindo as dúvidas, através das dúvidas a gente busca conhecimento, a gente busca respostas, e aí a gente vai amadurecendo, a gente vai
crescendo, né, em conhecimento. Então, por favor, não acreditem em nada do que eu estou falando aqui e vão atrás, vão pesquisar. Eu recomendo o Domingos Takeshita, o Valdo Vieira. Não é que eu não estou dizendo que tudo que eles falam tá certo, mas eles são vocês vão aprender muita coisa com eles. O Laércio Fonseca também, vocês vão aprender muita coisa com o Laércio Fonseca. Eu recomendo o Laércio Fonseca. Não bota a mão no fogo por ele, mas recomendo, porque assistindo ele a gente aprende muita coisa. Apesar de que quanto mais vocês estudarem, vocês vão ver que aprender a diferenciar o que é verdade do que é mentira. Enfim, pessoal, pela minha colinha aqui, acho que eu não estou esquecendo de nada. Mas é isso aí. Cuidado com esse documentário, é muito manipulador. Enfim, é isso aí, valeu e até a próxima. Pessoal, eu acabei falando demais, tagarelando muito e esqueci o mais importante, né? Ainda bem que eu percebi antes de postar o vídeo, mas antes de ir para o principal, só mais um comentáriozinho sobre o Chico Xavier. Primeiro, o Chico Xavier é um dos grandes queridinhos da Rede Globo. Vocês acham que dá para confiar muito numa pessoa que a Rede Globo adora? Então, para reflexão, pensem nisso, sem querer desmerecer, criticar, falar mal do Chico Xavier. Mas ele não é tudo isso, né? Os espíritas idolatram o Chico Xavier, né? Então não é para tanto, né? Tomem cuidado com isso para acabar não manipulados, né? Isso é coisa enfim. Agora vamos ao principal sobre esse documentário, né? O Data Limite, que não falei nada sobre isso, porque qual que é a manipulação, o que está por trás disso, qual que é a intenção deles. Preparar para provavelmente uma grande enganação, que seria a chegada de alienígenas que vão aparecer como salvadores, que vão ajudar a humanidade. Tipo o que o Laércio Fonseca fala, né? Cuidado com ele, a gente aprende muita coisa com os vídeos dele, mas não bota a mão no fogo, muito cuidado. Escutem o que o Takeshita fala sobre ele. Todo cuidado é pouco, não acreditem, não confiem em ninguém, pesquisem, escutem tudo, prestem atenção em tudo tem alguma verdade, porque se fosse tudo mentira, eles têm que falar alguma verdade para ganhar confiança. Então, o Laércio Fonseca é daqueles que provavelmente eu não sinto nele uma maldade, uma pessoa com más intenções, né? O próprio Takeshita também explica isso, ele não é mal intencionado, é manipulado, é alienado. Até tem uma frase que eu queria lembrar de um filme, se não me engano, Independence Day, né? Num outro filme, que o presidente americano é indagado sobre a Área 51, e aí ele diz que não existe Área 51, que não existia Roswell, que não tem disco voador nenhum, e eles estão numa situação de emergência. E aí, acho que é Independence Day mesmo. Aí alguém fala para o presidente que existe sim a Área 51, né? E o presidente fica indignado, pô, mas por que vocês não me contaram nada sobre isso? E aí o general lá diz que era justamente para o presidente falar com aquela certeza, para transmitir aquela confiança de uma pessoa honesta, dizendo que não existia a Área 51, que é para o povo acreditar. E como o povo confia e acha que o presidente sabe tudo, e normalmente um presidente é um político eleito, as pessoas votam em quem elas confiam, e aí vê alguém lá que elas confiam dizendo alguma coisa, então elas acreditam que não existe Área 51. Então muito cuidado comigo mesmo, por exemplo. Eu estou falando aqui baseado no que eu sei, com certeza, com honestidade, baseado no que eu sei, mas eu posso estar enganado, como já me enganei antes, como muita gente honesta por aí que pode estar sendo enganada, pode estar sendo manipulada, principalmente os maçons idiotas úteis de graus baixos, né, que defendem a maçonaria sem saber no que estão se metendo. Então, enfim, pessoal, muito cuidado. Não é porque a pessoa honesta, ser honesto não quer dizer saber de tudo. A pessoa pode ser honesta, mas está enganada. Então, esse é o caso do Chico Xavier, né? E esse é o caso de muita gente que fala sobre essa chegada de alienígenas que vão ajudar a humanidade.
não caiam nessa. Nenhum alienígena vai chegar aqui para ir descer com uma nave para ajudar a humanidade. Por um motivo muito simples. Se a humanidade estiver precisando de ajuda, é porque para tecnologia, para qualquer coisa, é porque ela não está desenvolvida o suficiente. Se a humanidade não está desenvolvida para ter uma certa tecnologia, não tem um certo desenvolvimento, um padrão moral, ela precisa seguir os passos e aprender com os erros para chegar naquela evolução moral, para chegar naquela evolução tecnológica. Porque apenas com desenvolvendo com o próprio esforço, uma civilização consegue dominar a tecnologia. É muito fácil alguém chegar e entregar a tecnologia, mas aquela civilização não vai dominar a tecnologia, não vai saber ter uma manutenção, ter uma produção. Então isso atrapalha mais do que ajuda. E acaba sendo nocivo, mesmo que não tenha má intenção naquela civilização superior, acaba sendo nocivo para a civilização, para os seres menos evoluídos. Então, quando a gente está falando de uma civilização que tem uma tecnologia de disco voador, de viajar para outros planetas, eles têm, acompanhando também um nível moral, de ter essa consciência de que, por melhor que seja a intenção, um contato com uma civilização mais atrasada vai ser nocivo. Por exemplo, quando os portugueses, os europeus chegaram nas Américas, eles não tinham esse desenvolvimento, essa consciência de que isso ia ser prejudicial para os índios, né? Eles não tinham evolução suficiente para perceber isso. E isso acabou dizimando os índios. Na época, os europeus não conheciam, não sabiam o que eram bactérias, não tinham esse conhecimento. E a maioria, a civilização nativa das Américas foi extinta por conta de bactérias e vírus, que eles não tinham um sistema imunológico adequado para isso. Os europeus não tinham essa intenção de exterminar os índios, não foi com maldade, eles nem sabiam que existiam bactérias. Agora, quando a gente fala de civilizações extraterrestres, eles têm uma consciência muito superior a nós, a não ser que seja esse caso também. Eles também receberam de presente uma tecnologia que eles não tinham um desenvolvimento moral para ter aquela tecnologia, enfim. Seres evoluídos, realmente evoluídos, vão fazer contato com a humanidade como? De maneira sutil. Quanto mais evoluídos os seres forem, espíritos, por exemplo, vão fazer contato da maneira mais sutil possível, através de meios espirituais, energéticos, que a gente chega a pensar que a gente está tendo um pensamento, que a gente está tendo uma ideia, quando essa ideia vem de seres espirituais, né? A gente escuta aquela vozinha, né? Que os evangélicos acham que é Deus que está ali cochichando alguma coisa, está pondo alguma coisa do coração, quando são seres espirituais mais evoluídos, ou não também, que os malignos também têm essa capacidade, a gente, enfim, percebe isso. Mas seres espirituais alienígenas podem encarnar na Terra e ajudar a humanidade encarnando na Terra como seres humanos e passar despercebidos de uma maneira sutil, como eu mencionei o Howard Hughes, o Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, enfim, vários exemplos. Jesus mesmo, né, encarnou na Terra, tudo que ele fez foi encarnado na Terra, ele nasceu de uma mulher e viveu uma vida humana e fez tudo que ele fez aqui de maneira sutil, não como um alienígena que desceu do céu em uma nave. Os que fazem isso não tão bem intencionados, ou por mais bem intencionados que estejam, não têm consciência e vão acabar sendo causando muito estrago, fazendo muito mal para a civilização, para a humanidade terrestre. Enfim, pessoal. E o que eles estão fazendo com esse documentário e de vários outros meios, como o Laércio Fonseca manipulado vem fazendo também com as palestras dele, tá preparando a opinião pública e preparando uma coletividade para aceitar que alienígenas desçam do céu e achem que eles são nossos amiguinhos, enfim. Como tem um seriado antigo, um filme antigo, sei lá, que eu não lembro o nome, que trata mais ou menos disso, e quando a gente perceber já vai ser tarde demais. Então muito cuidado com isso. Os alienígenas bonzinhos, os do bem, os anjos, não vão descer de repente de uma nave, pelo menos não tão cedo, enquanto a gente não estiver preparado, enquanto a gente mesmo não tiver os nossos
próprias naves, a humanidade não tiver evoluído o suficiente para isso, que aí está muito longe ainda. Enfim, isso era o principal que tinha que falar. Cuidado com esse data limite, tá preparando, tá caminho para o mal. Enfim, é isso aí, valeu e até a próxima.